Gênesis 13:13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A partir do capítulo 19 de Gênesis, a Bíblia vai narrar a destruição de Sodoma e Gomorra. É interessante que antes, no capítulo 18, Abraão, os anjos do Senhor aparecem a Abraão e Abraão intercede por eles. E é interessante que parece até uma brincadeira, mas o Abraão começa a falar assim para os anjos: mas se vocês acharem 50 homens justos em Sodoma, vocês vão destruir eles por causa de tendo 50? E aí os anjos falam: se a gente encontrar 50, a gente não destrói. Aí Abraão fala assim: mas se para chegar nos 50 faltar 5, ou seja, tiverem 45, vocês ainda vão destruir por causa de 5 que faltou? E o anjo fala: não, se nós encontrarmos 45, não destruiremos. E vai sendo assim até chegar, acho que no número de 10 pessoas. Irmãos, Sodoma ela foi destruída. E entre os pecados de Sodoma, Jeremias capítulo 23, versículo 14, vai dizer que tinha falsidade, adultério. Eu marquei aqui alguma coisa aqui. Apoio a malfeitores, ou seja, lá tinha muito pecado de adultério, tinha muito pecado de falsidade. Eles apoiavam as pessoas más. Talvez você vai entender, você vai falar: pastor, isso aí tá me lembrando alguma coisa. Tipo assim, ó, tinha mais proteção pro bandido do que pra pessoa de bem. Tinha mais direito quem era criminoso do que quem era trabalhador. Eu não sei se assemelha com alguma coisa aí. Judas, capítulo 1, versículo 7, vai falar que lá tinha fornicação. Em algumas traduções, e é legal eu ressaltar isso, este capítulo, né, de Judas 1, 7, vai falar que tinha relações anormais, né? Aqui falando provavelmente de homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, né? Homem com bicho, mulher com bicho. Então, em algumas traduções vão dizer anormais. Em outras traduções não vai usar o termo anormais, mas vai estar lá, vai dar para entender também que havia relações ilícitas, relações sexuais ilícitas. Uma dessas provas é que na passagem de Gênesis 19, quando os anjos chegam e são acolhidos por Ló, na casa de Ló, os homens da cidade se reúnem na porta da casa de Ló tentando conhecer. Algumas traduções vão dizer pegar de coito, né? Vão abusar sexualmente dos anjos, né? E Ló, numa tentativa de livrar, né, os anjos, os homens de Deus daquilo, ele oferece as suas próprias filhas, que eram virgens, as suas duas filhas, ele oferece aos homens, mas os homens eles tinham uma intenção, e só por aquele texto de Gênesis 19, não dá para afirmar a prática homossexual, tá? Que foi um dos delitos. Por quê, pastor? Porque ali, no Gênesis 19, nessa passagem que fala disso, a Bíblia ela mostra uma maldade, ou seja, a intenção deles não era satisfazer um prazer sexual, a intenção deles ali era humilhar aqueles estrangeiros, humilhar aqueles visitantes. Então era uma coisa mais maligna de uma outra forma, né? Tem muita gente que diz que o motivo de Sodoma ter sido destruída, de Gomorra, cidades circunvizinhas, tenha sido o homossexualismo. A Bíblia não crava isso, tá? Apesar de mostrar alguns sintomas, algumas partes que demonstram isso. O que fala muito sobre Sodoma foi isso que eu falei: falsidade, adultério, apoio aos malfeitores, fornicação e também, né, em algumas traduções vão dizer sexo não natural. Bom, irmãos, mas eu quero mostrar para você um pecado que ele é fundamental para a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele é fundamental para a destruição dessa cidade, Sodoma. Vamos falar de Sodoma especificamente. Ezequiel, capítulo de número 16, versículo de número 49. Eu lembro daquela música que tinha: a mulher de Ló olhou para trás e viu Sodoma. Ezequiel, o que, amor? 16:49. Olhou para trás e viu Gomorra. Não conheço, mas... Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não era isso o resto da música não, mas era isso. Ezequiel, capítulo de número 16, versículo 49. Cadê o 49 aqui?
Presta atenção, para que você entenda o contexto da mensagem. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Só para você entender, o profeta Ezequiel aqui, ele está repreendendo Jerusalém. E quando ele está falando para a cidade ali, para Jerusalém, está falando para a cidade, por isso que aqui está aparecendo a sua irmã Sodoma, porque está falando da cidade irmã. Ele está falando, ó, você está errado aqui, você está errado ali. Ezequiel está repreendendo, está dando uma palavra de exortação acerca de Jerusalém. A cidade peca. Querido, quem peca são as pessoas que moram na cidade. Mas aqui o profeta está tratando com a cidade como um todo, porque o pecado tinha se espalhado em Jerusalém, e assim como o pecado havia se espalhado em Sodoma. Olha só como ele vai tratar. Então ele, ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Meu irmão, olha o pecado que aqui Ezequiel está descrevendo como um dos principais, se não principal motivo pela destruição de Sodoma. Ezequiel está dizendo que o principal pecado de Sodoma foi não ajudar os desvalidos, não ajudar os necessitados, não estender a mão aos aflitos. Pega aquela outra Bíblia para mim. Eu quero ler naquela tradução. Faz favor, filho. Tá ali dentro do gaveta. Meu irmão. A minha filha grandona. Olha que coisa louca. Olha que coisa que às vezes passa desapercebido nas nossas pregações. Ezequiel 16, 49. Eis, olha aqui como diz aqui, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera, tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca, olha como diz aqui, teve tudo, teve prosperidade, teve tranquilidade, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Meu irmão, que palavra forte é essa? Olha qual foi o pecado. A Bíblia fala de fornicação, a Bíblia fala de falsidade e adultério. E se você continuar lendo o texto, o versículo 50 vai dizer assim, vamos ler, né? Já estamos aqui aberto. Vamos ler aqui. O versículo 50 vai dizer assim: eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso me desfiz delas conforme você viu. Então ele está falando assim, olha, o maior pecado de Sodoma foi que eles tinham condição. Tiago vai dizer assim, se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Então, olha que a Bíblia está dizendo, que o maior pecado de Sodoma era poder ajudar o pobre, era poder ajudar o necessitado, e eles não fizeram isso. Isso se aliou ao fato de cometerem práticas repugnantes diante do Senhor, e tudo foi juntado e Deus decidiu por destruir Sodoma como um sinal, como um símbolo. Queimou Sodoma, né? Sodoma foi queimada. Irmão, olha que forte isso. Um pecado tão enraizado, um pecado tão forte, não ajudar os necessitados, querido. Se você pode fazer e não fazer o bem, não faz, você comete pecado. Isso entra como repugnância diante de Deus, é um pecado tão grande quanto... E olha, eu quero colocar aqui porque eu quero que você entenda, porque você não ajudar alguém, o teu irmão, o teu próximo, alguém que necessita, é a mesma coisa de cometer adultério, de cometer mentira, de práticas sexuais ilícitas. Porque eu tenho dito aqui, nós temos tentado ensinar isso na Igreja Livres, que uma maneira de dizer para Deus que ama Deus, de mostrar para Deus que ama Deus, e de se experimentar o céu aberto, ter um relacionamento sincero com Deus, é tocando naquilo que Ele ama. E o que Deus ama? Deus ama vidas. Deus ama pessoas. Deus não ama salão, Deus não ama coisas, Deus não ama carros, Deus não ama casas, Deus ama pessoas. Grava isso. E
nós temos que tocar naquilo que Deus ama. E nós temos que tomar cuidado. Porque quando eu estava meditando nessa palavra hoje, logo depois de eu ter estudado, né, da faculdade, eu estava meditando na palavra, eu estava pensando, e eu tenho dito que para as pessoas toquem em vidas. Mas sabe de uma coisa, irmão? Presta atenção. Na nossa vivência como sociedade, é impossível você não tocar em vidas. Na nossa vivência como sociedade, é impossível você não tocar. Tocar no sentido de que interagir com outras vidas, com outras almas. O que vai mudar? A forma com que você toca. Você pode tocar para o bem ou você pode tocar para o mal. E uma coisa que eu quero dizer para você aqui, e aqui eu estou agora ressaltando o ponto do pobre, dos desvalidos, é que as pessoas acham que o oposto de amor é o ódio. O ódio é o oposto da paixão, o oposto do amor é a indiferença. Um pecado muito grande é agir com indiferença diante daqueles que necessitam. Um pecado muito grande é agir com indiferença diante daqueles que estão passando fome, que estão passando frio. Eu tenho estudado, uma das matérias que eu estou estudando é teologia e sociedade. E uma das coisas que tem sempre sido dito ali, é uma coisa que eu já acreditava assim, nós já acreditávamos assim, é que não tem como levar Jesus para alguém que está morrendo de fome. Como é que eu vou chegar para alguém que está morrendo de fome e dizer Jesus te ama se eu não levar comida para essa pessoa? Como que nós vamos chegar para alguém e dizer Jesus te ama para alguém que está passando frio se a gente não levar um cobertor, uma blusa? Como que eu vou levar uma palavra dizendo Jesus te ama para alguém que não tem gás para cozinhar o seu ovo, o seu feijão, o seu arroz? Querido, nós temos que, como igreja, agir de uma maneira para ajudar a solucionar os problemas da sociedade. De vez em quando dá umas travadas, irmão, não esquenta a cabeça não. Solucionar os problemas da sociedade. Não tem como, querido, a gente pregar um Jesus que salva, que transforma, se a pessoa não sentir na pele. Se a pessoa não sentir, é fácil. É por isso que na Igreja Livres nós temos feito um trabalho tão forte com a ação social. E é por isso que o meu sonho de igreja é ter uma igreja muito grande. Para quê? Para ter status de igreja grande na cidade? Não, para tocar em muitas vidas. Nós vamos resgatar muitos. Nós vamos ajudar muitos em nome de Jesus. Porque esse é o nosso coração. Você sabe que talvez um dos ministérios mais falados na nossa igreja não é o louvor, não é a palavra, é o ministério social. Por quê? Porque é a base daquilo que nós cremos. Através das células fazermos ações sociais, através da igreja fazermos ações sociais, ou seja, a igreja tocando em vidas da maneira que tem que ser, levando sim o evangelho, porque o que salva para a vida eterna é o evangelho, mas pregando um evangelho que também alimenta, pregando um evangelho que também aquece, pregando o evangelho. Nós já compramos, irmão, leite, cesta básica, alimentos, mistura, salada. Irmão, já abençoamos papel higiênico, sabonete, detergente, materiais de limpeza. A igreja, você que é da Igreja Livres, e você que nem é, mas já doou alimentos, já abençoou essa obra. Meu irmão, nós temos abençoado vidas. Olha que forte isso. A Kátia colocou agora há pouco que o sonho dela era ter ali uma casa de acolhimento. Em nome de Jesus nós vamos ter. Porque a verba desta igreja, o sustento dessa obra, irmão, vai ser para tocar em vidas. Vai ser para abençoar. É claro, irmão, eu preciso que você entenda. A igreja precisa pagar suas contas, o aluguel, a água, a luz, para que a gente tenha um lugar para se reunir. Um lugar como base. Por exemplo, lá na igreja é armazenado os alimentos, eles são separados, são empacotados, para ter um lugar de oração, de encontro, de ouvir uma mensagem, de fortalecimento. Mas nós queremos investir em vidas, irmão. Nós queremos abençoar pessoas, né? Mateus 25, 40. Vamos abrir lá? Mateus 25, 40. Esse texto ele é muito forte. Eu vou ler só um versículo, mas eu vou colocar você dentro do contexto, tá? Mateus 25, 40 diz assim: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos,
a mim o fizeram. Eu vou repetir. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês o fizeram. Meu irmão, este texto ele é algo tão maravilhoso, tão rico. Se você puder ler depois da live, eu indico. Mateus capítulo 25, anota aí, leia. Jesus ele está falando aqui, irmão, de duas coisas que caminham junto. Salvação não depende de obra, mas quem é salvo faz a obra. Pega essa palavra. Salvação não depende de obra, mas quem é salvo faz a obra. Jesus ele está falando aqui em Mateus capítulo 25 sobre salvação. Ele está falando daqueles que estão chegando no céu, daqueles que estão sendo recebidos por ele. É uma revelação aqui. Jesus está falando do porvir. Ele está falando que vai chegar um dia que nós vamos chegar no céu, seremos recebidos por Deus no céu, por Jesus no céu. E ele vai dizer: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Só que aí ele começa a citar o que? As obras. O que foram feitos. O que salva não é a obra, eu repito. A obra não depende, a salvação não depende de obra, mas quem é salvo faz a obra. Anota essa frase aí, compartilha essa frase. Meu irmão, ele está falando lá para o salvo. O salvo é aquele que recebe a Cristo Jesus. Mas quem recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador tem algo embutido, imbuído. Lembra que eu falei? Quando você é filho, você tem direito de filho. O meu filho, Gabriel, ele tem direito por ser meu filho. Tem direito a tudo que eu tenho. Não é nada quase, viu, meu filho? Não se anima, não. Mas tem direito a tudo que eu tenho. Então, ele tem direito a tudo. Você, como filho, tem direito a tudo que é de Deus. Tudo, a Bíblia vai dizer que você é cordeiro de Cristo. Os céus trabalham a teu favor porque você é filho de Deus. Mas presta atenção. Assim como se tem direito, você tem dever. Quando você é filho de Deus, quando você recebe a Cristo, você tem o direito de ser feito filho de Deus. Você é cordeiro com Cristo, você tem direito à salvação. Cristo te garante isso. Contudo, vem os deveres e um deles é amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa que se você está com fome, você come. Ou seja, se tem alguém próximo de ti com fome, você alimenta. Se você está com frio, você se aquece. Se tem alguém perto de você com frio, você aquece. Olha que palavra! Olha que palavra! A fé não está ligada a obras, mas caminha lado a lado com ela. Jesus lá, ele começa, nesse capítulo, ele começa a dizer: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, tive com frio e vocês me aqueceram, tive preso e vocês me visitaram. Jesus, ele começa a listar as obras feitas daqueles que são salvos. A obra não gera salvação, mas obra é sinal de salvação. Quem é salvo faz uma obra, trabalha para o bem daqueles que são filhos de Deus. Por quê? Porque nós temos que tocar com amor naquilo ou naqueles que Deus ama. Grava essa palavra, meu querido. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Deuteronômio 15, 11. Eu agora marquei alguns versículos, é só para deixar na tua mente, deixar cravado na tua mente umas passagens bíblicas acerca deste assunto, né? Deuteronômio capítulo 15, versículo de número 11. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno. Meu Deus, isso aqui é forte. Olha a determinação do jeito que vem a palavra de Deus. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Meu Deus, é como se Deus chegasse para nós agora, olhasse para nós e dissesse: eu estou te dando uma ordem, eu lhe ordeno, ajude o pobre, ajude o necessitado, ajude o fragilizado, ajude aquele que está numa situação de risco, aquele que está numa situação delicada. Querido, e aqui eu quero fazer um parênteses. Eu sou alguém que prega sempre contra o homossexualismo e vou
em nome de Jesus, morrer pregando esta verdade do Evangelho. Contudo, nós temos que ser verdadeiros no que tange a violência, homofobia. Escuta uma coisa, homofobia, no meu entendimento da palavra, é agir com violência contra. Querido, nós temos um conceito bíblico deixado por Cristo. A prática homossexual é pecado, ponto. A gente não negocia isso. Contudo, nós temos uma ordenança de quê? De amar e de proteger, de defender. Então, como igreja, nós vamos sempre levantar a bandeira do quê? Da justiça, da verdade, da lei. Não pode tantos homossexuais morrendo, querido, por violência, por falta das pessoas entenderem, respeitarem. Respeito é a base de tudo. Jesus respeitava todos aqueles que chegavam até ele. Os fariseus, mesmo quando ele sabia que estavam com as piores das intenções, Jesus manteve o respeito. Nós temos que ter respeito. Outra coisa, querido, o racismo, o preconceito, que coisa absurda. Ainda vermos pessoas morrendo pelo simples fato de ser negros, querido, pelo simples fato de ser pobre, um preconceito muito grande em relação à classe social, um preconceito muito grande. Então nós temos que levantar bandeiras de justiça, de amor. A igreja, ela não pode ser alguém que apoia a violência. A igreja não pode ser alguém que apoia o racismo, o preconceito, a segregação. Não, porque não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou o amor. Contudo, nós vamos sempre pregar o evangelho no que tange o que é pecado. Não importa qual seja, não importa se seja uma prática dos grandes ou dos pequenos, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, como por exemplo o homossexualismo, a mentira, o adultério, nós vamos continuar pregando contra. Amém, querido? Mas nós temos que ajudar. Então nós temos que ajudar. E veja aqui que é interessante, que a Bíblia coloca só como como é que eu vou dizer? Uma classe só, o pobre, o necessitado. Tiago, capítulo 1, versículo 26 ou 27, eu não vou me lembrar agora de cabeça, vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Órfãos e viúvas, naquela realidade, eram as pessoas mais necessitadas, porque perdiam ali aquele que era o arrimo de família, o homem, né? A mulher tinha uma dependência total do marido, então a viúva necessitava do marido para colocar alimento dentro de casa. Não é hoje que as mulheres são independentes e trabalham, conseguem se virar sozinhas, mas naquela época as mulheres dependiam totalmente dos seus maridos. Então ele coloca que as mais necessitadas são as viúvas e os órfãos. Olha só que coisa, a Bíblia coloca numa classe só. A Bíblia não define, aqui isso é interessante, e quando a Bíblia fala israelita, as pessoas acham que é uma coisa só, que o judeu é uma coisa só. Os israelitas se dividiam entre os saduceus, sunitas, os xiitas, os hititas. Existiam várias classes e por mais diferenças que tivessem entre umas e outras, a Bíblia está falando, o pobre, o desvalido, ajude. Em outra passagem, Jesus ele vai contar a passagem do bom samaritano. Ele está falando que era alguém necessitado, de religião diferente. Isso aqui é forte. Se o pastor tem um espírita precisando de cesta básica, a Igreja Livres ajuda, querido. É uma maneira de nós chegarmos para ele e pregarmos o evangelho. Tem alguém do candomblé precisando de uma cesta básica, pastor. A Igreja Livres ajuda, porque é uma maneira de pregarmos o evangelho para eles. Como que a gente vai dizer que Jesus ama se a gente não ama, se a gente odeia? Não é verdade? Então nós temos que amar, querido. Amar não é aceitar tudo. Amar é cuidar, tratar com zelo, mas não é aceitar, concordar com tudo. Você ama seu filho, você que é pai, você que é mãe, mas já pensou se você fosse deixar ele fazer tudo o que ele quisesse? Provavelmente estaria morto agora, não é verdade? Já teria partido para a glória, porque eles querem fazer coisas mais absurdas do mundo. E nós não deixamos. Então nós amamos, mas nós ensinamos o caminho correto. Ok, querido? Vamos lá? Vamos ler? Tiago 2,14, eu acabei de citar Tiago, tinha marcado outro texto de Tiago, esqueci de marcar Tiago 1, mas é Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículo 26 ou 27, você vai encontrar este texto que eu estou te dizendo, né? Então vamos lá, vamos falar sobre Tiago capítulo 2, versículo 14, uma passagem bem legal que você conhece também.
De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por isso só, se não for acompanhada de obras, está morta. Meu Deus do céu! Que versículo é esse, querido? Querido, eu tenho fé em Deus, mas você tem exercido a boa obra? E é muito interessante isso. As pessoas se confundem com coisas. As pessoas falam eu de vez de devolver meu dízimo, eu dou cesta básica. Querido, você está errado, você está em pecado, você não está em obediência. Porque a obediência do dízimo, ela é ensinada na Bíblia, a mesma Bíblia que fala de ajudar os pobres. Então, se você está aí concordando comigo que temos que ajudar os pobres, você tem que concordar também que nós temos que devolver o dízimo e a oferta, porque a mesma palavra, a mesma Bíblia fala dos dois assuntos. Bom, nós temos que ajudar, nós temos que fazer, querido. Eu creio em Deus, mas não ajuda ninguém. Eu tenho glorificado a Deus na Igreja Livres pelo coração. Claro, eu não vou nem dizer que fomos nós que ensinamos, porque já é um coração. As pessoas que Deus trouxe para estar conosco na Igreja Livres já tem um coração tão assim. E são tantos alimentos doados. E quando nós ficamos preocupados porque não vamos ter um alimento, chega a ligação. Eu já tenho uma ligação de alguém que falou, passa aqui em casa, vem pegar uma cesta básica que já está doada, pastor. Já assim, irmão. E sabe o que acontece? Pensa que tem alimento estragando, blusa. Está sendo tudo entregue para a glória de Deus. Pastor, mas é para todo mundo da igreja? A maioria nunca nem pisou na igreja. Para a glória de Deus. Por que, pastor, para a glória de Deus? Porque a gente não faz para trazer pessoas para a igreja. Uma das coisas, das nossas bases, querido, não é ganhar pessoas para a nossa igreja. Se vier para a nossa igreja, amém. Nós vamos celebrar, vamos nos alegrar, mas nós queremos ganhar pessoas para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Nós queremos saquear o inferno e encher os céus. Não encher só a Igreja Livres. E eu creio que um dia ela vai estar cheia. Vai ser uma das maiores igrejas dessa cidade. Eu creio nisso. Mas nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é tocar em vidas. O nosso objetivo é ajudar pessoas. É trabalhar em prol dos necessitados. Esse é o nosso objetivo. Tem gente que talvez está assistindo essa live que nunca me viu e tem aí, pastor, você está querendo entrar para a política, por isso esse... Não, querido, não tenho pretensão nenhuma. Em nome de Jesus eu nunca vou entrar. Por que eu estou falando em nome de Jesus? Porque se Deus mandar, a gente tem que obedecer. Mas eu não quero e eu não vou, em nome de Jesus, entrar para a política. Eu não tenho perfil para isso. Agora, olha só. Pregar ajuda aos necessitados... Querido, nós temos que fazer isso cotidianamente. Pastor, eu creio em Deus, mas não ajudo. A sua fé sem obra é morta. Eu acabei de falar para você e o versículo é tão explícito, né? Do que adianta alguém chegar para você e dizer que você está com fome? Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar para você, você vai entender. Eu vou te explicar hoje numa linguagem de hoje. Ele disse, o que adianta alguém chegar para você e você mandar ele em paz para casa, vai lá se aquecer, vai lá comer, mas não lhe der nada. Eu vou te explicar. Olha o que é isso. A Bíblia está dizendo assim, ó. É a mesma coisa de você chegar para alguém e dizer assim, Jesus te ama, Deus te abençoe, vai em paz, e a pessoa está de barriga vazia. Não adiantou nada. Do que te adiantou o Deus te abençoe, o vai em paz, o Jesus te ama, se você não deu comida? Eu gosto de contar sempre uma história de um missionário, eu sei que você já ouviu, mas eu vou ter que ser repetitivo. Havia um missionário e ele estava determinado para ir para uma região, mas num caso de emergência, ele acabou sendo enviado para uma tribo no meio da África. E quando ele chegou lá, ele viu que estava no lugar errado, ele tinha sido enviado para o lugar errado. Por quê? Porque ele não falava o dialeto. Ele não falava, e ele entrou em contato com a sede das missões, e o pessoal falou, missionário, você vai ter que ficar aí pelo menos 6 meses, nós vamos levantar o recurso, vamos levantar o missionário certo, que vai te cobrir aí, mas pelo menos 6 meses você vai ter que ficar aí.
E aquele missionário então se viu no meio da África, no meio de uma tribo em que ele não falava a língua daquele povo, ele não entendia o que eles diziam, e eles não entendiam o que ele dizia, e ele falou, e agora? E olhando para esta palavra, ele disse, eu vou fazer a obra. E ele tinha ali alguma coisa de medicina, então, né, um missionário muito treinado, muito capaz. Ele começou ali a ajudar as pessoas. Então ele via alguém construindo uma cabana, uma casa, ele ia lá e ajudava aquela pessoa. Ele via alguém caçando, ele ajudava a caçar. Alguém pescando, ele ajudava a pescar. Quando ele via alguém enfermo, ele orava por aquela pessoa, mas curava das feridas. Ele tratava com sopinha na boca e foi assim durante 6 meses. Ele distribuiu amor sem se comunicar com nenhuma palavra com aqueles tribais. Passados 6 meses, a sede, né, missionária entrou em contato com ele e o chamou de volta. Ele se despediu daquela tribo e foi embora. E veio outro missionário que aí sim falava a língua daquele povo. E aquele missionário então começou a pregar o evangelho. E ele começou a falar de Jesus. E ele começou ali na língua daqueles tribais dizer que Jesus amava, que Jesus cuidava das feridas, que Jesus abraçava, que Jesus era amor, que Jesus se importava com eles. E nisso eles começaram a pular no meio ali da reunião. E o missionário disse, o que foi? O que foi? E eles diziam, o Jesus esteve aqui, o Jesus esteve aqui, ele foi embora um pouco antes de você chegar, Jesus esteve aqui, a gente não entendia o que ele falava, mas ele nos amava, ele nos ajudava, ele curava das nossas feridas, ele nos alimentava. Então olha só, querido, durante aqueles 6 meses, aquele missionário sem dizer uma palavra pregou o evangelho, e quando o outro chegou para pregar a palavra propriamente dita, a palavra já estava no coração porque eles já tinham sentido o amor. Qual é o objetivo, querido, da nossa salvação? É só terminar em nós? É só parar em nós? Qual é o objetivo de sermos igreja, querido? Querido, um dos maiores objetivos de sermos igreja, pelo menos igreja livre, eu não posso falar por todas as igrejas. E eu sei que existem muitas igrejas, muitos trabalhos sérios, muitos. Mas eu posso dizer da igreja livre, que é o que eu vivo por dentro. Qual é o projeto da Igreja Livres, querido? Você vai me ver muitas vezes pregando palavras como essa e muitas vezes incentivando ministério como esse da ação social. A nossa missão como igreja é amar vidas, é ajudar pessoas, é auxiliar pessoas. Se você tem paixão por isso, se você ama isso, querido, o lugar seu é na Igreja Livres, porque cada vez nós queremos ampliar esse trabalho, nós queremos ter uma casa de acolhimento em nome de Jesus, um restaurante comunitário em nome de Jesus, nós queremos alimentar crianças, famílias. Tem famílias, querido, que nós já estamos assistindo de forma consecutiva há 3, 4 meses. Todo mês, o auxílio, o alimento que esta família tem depende da Igreja Livres. Meu irmão, é lindo isso. Claro que não é lindo para quem precisa, mas é lindo porque a igreja tem feito o seu papel na sociedade, o seu papel no meio, tem feito de verdade diferença na vida de alguém. Na prática, é claro que a espiritualidade ela é muito presente. Nós cremos no poder da oração, nós cremos no aceitar Jesus. Ontem, eu e a pastora fomos numa visita, tivemos 2 vidas se entregando, 2 jovens vidas se entregando ao Senhor Jesus, declarando Jesus como Senhor e Salvador. E é lindo isso. Mas nós temos que também levar ajuda ao desvalido, ajuda ao necessitado. Não podemos mais julgar aqueles que são dependentes químicos. Nós temos que abraçar, nós temos que abençoar aqueles que estão aí debaixo de dependência química, com famílias destruídas. Querido, na verdade, deixa eu te dizer uma coisa, nós não podemos acusar e apontar ninguém. Não podemos acusar e apontar ninguém. Nós temos pessoas que têm o hábito de apontar o pecado dos outros. E a Bíblia vai dizer, tire a trave que está no teu olho. Antes de você querer soprar o cisco que está no olho do teu irmão. Então, vamos parar de julgar. Nós somos testemunhas, ou seja, testemunhamos que Cristo vive, que Cristo ama, que Cristo reina, que Cristo salva. Não somos juízes ou jurado de ninguém, né? Então, querido, vamos amar vidas, independente da religião, independente da cor, independente do credo. Pastor, querido, nós não somos pluralistas. Nós não acreditamos que todas as religiões salvam, não. Nós somos exclusivistas. Nós cremos que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Não abrimos mão disso. Amém, querido?
Entenda isso. Nós não somos inclusivistas que acham que de alguma maneira outras religiões podem levar pessoas a salvar. Querido, a Bíblia vai dizer em João 14,6 que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, um caminho, uma verdade e uma vida, só através dele. Então nós cremos assim, amém, querido? Contudo, nós amamos a todos, os próximos. Quem que é próximo? É aquele que está ao nosso lado, independente de credo, religião, independente de opção sexual. Nós amamos. Se você está assistindo esta live agora, ao vivo, ou através do nosso canal no YouTube, através da nossa página do Facebook ou do Instagram, se você está vendo este vídeo de alguma maneira, compartilhado para alguém, deixa eu te dizer uma coisa. Se você é homossexual, querido, nós amamos você. A Bíblia vai dizer que aquilo que você está fazendo é errado. Tão errado quanto alguém que, por exemplo, não está dizimando, ou alguém que está mentindo, ou alguém que está em adultério. Tão pecado, tão errado quanto qualquer uma dessas práticas, tá, querido? Mas nós amamos você. Você tem um lugar na Igreja Livres, você é bem-vindo nesta casa. Nós cremos que Jesus pode falar no teu coração: pastor, mas eu não estou pronto para deixar o homossexualismo. Ou como nós ouvimos, né? As pessoas às vezes: pastor, eu não vou na igreja porque eu tenho vício de cigarro. Pastor, eu não vou na igreja porque eu tenho vício do álcool, da bebida. Querido, nós amamos você da maneira que você está. Você vai vir até nós, você vai ser abraçado e cuidado da maneira que você está, porque esta é a palavra da cruz, essa é a palavra, nós amamos. É claro, nós não vamos te apoiar nos teus pecados, não vamos te apoiar nos teus erros. Então se alguém chegar no pastor e dizer que está em adultério, nós vamos fazer ele se corrigir, nós vamos fazer ele se acertar. Se alguém dizer que tem o hábito da mentira, nós vamos vamos direcionar o caminho, não é vamos fazer, nós vamos ensinar a verdade, assim como alguém que tem algum tipo de vício. Mas, querido, nós amamos, porque foi para isso que Cristo nos chamou, para amar vidas. Pastor, estou assistindo esta live, tem algo queimando no meu coração, porque o meu maior desejo é fazer diferença na vida das pessoas. Rua 26, esquina com a Avenida 12, número 2123, no Jardim São Paulo. Igreja Livres, uma igreja com uma placa bem grande, desse tamanho aqui. Esse é o nosso objetivo lá, cuidar de vidas, ajudar pessoas. Se você quer nos ajudar a fazer diferença cada vez mais, em mais vidas, em mais pessoas, esteja conosco neste grande projeto, nesta grande obra, querido, que Deus está colocando nesta cidade, chamada Igreja Livres. Amém, querido? Eu espero que você tenha gravado esta mensagem, que você possa ajudar aqueles necessitados. Eu quero só também aqui te tranquilizar em relação a algo. Quando a gente fala disso, pastora, as pessoas ficam preocupadas com aqueles pedintes em semáforo. Ah, a pessoa me pediu uma moeda e eu não dei. Querido, evite dar dinheiro para pessoas que você sabe que tem uma dependência química. De drogas, bebidas, cigarro, qualquer coisa. Então tá lá pedindo para você um dinheiro. Se você der dinheiro... Uma marmita, né? Isso. Se tiver com fome e você puder ir lá comprar uma marmita, comprar um salgado, comprar um hambúrguer, comprar ali um suco e dar para que ele coma, se alimente, amém. Aí você está fazendo a obra. Mas você dá dinheiro, você não está ajudando, você está prejudicando. Porque quando você dá o dinheiro, a pessoa vai pegar esse dinheiro e vai transformar em drogas, em coisas ilícitas, né? Então, não fique pesado quando alguém te pede uma moedinha e você olha para a situação e fala: bom, melhor não, né? Infelizmente, alguns poucos bons pagam pelos ruins. Quando as pessoas chegam em mim, eu vou dar o meu exemplo, e pedem alguma coisa porque estão precisando de um alimento, eu ofereço o alimento, ofereço a ajuda da igreja. Você pode fazer essa mesma coisa. Pastor, teve alguém necessitado, está precisando de alimento, mas eu não tenho condição de fazer. Mas você faz parte de uma igreja, você faz parte de um corpo, você faz parte de algo maior. Então chega lá para Rosana, chega lá para a evangelista Sueli, para a Edileuza, pessoal aí da ação social, pastora Kelly, e fala: tem alguém que está precisando de ajuda, está precisando de uma cesta básica, eu não posso ajudar, mas eu sei que nós como igreja podemos. Amém, querido? Isso é só para te tranquilizar, que as pessoas às vezes ficam em dúvida se estão fazendo certo ou não. Eu quero te deixar tranquilo, né? Até mesmo as autoridades legais pedem para que não dê dinheiro em semáforo, porque infelizmente existe muita atitude de má fé, né?
Então a gente procura evitar, tá bom, querido? Deus abençoe, guarda essa palavra no teu coração e lembra dessa mensagem. Um dos piores pecados de Sodoma foi não ajudar os pobres e os necessitados. Trouxe destruição. Olha que coisa, querido. Quando a gente pode fazer o bem para alguém e não faz, isso traz destruição sobre nós. Eu conheço pessoas que nem são de igreja, não são evangélicos, não são cristãos, mas têm um coração tão pronto a ajudar, tão pronto a dar, que vivem abençoados. Por quê? Por que Deus permite que essa pessoa já seja abençoada, pastor? Porque ela tem um coração de ajudar. E Deus quer ver os pequeninos, os pobres, os necessitados sendo supridos em suas necessidades. Então Deus abençoa mesmo. Deus dá a condição mesmo. Viu? Além até da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Quando você é generoso, você recolhe generosidade do céu também. Amém, querido? Vamos orar. Eu espero que essa palavra possa ter gravado no teu coração. Ezequiel 16:49. Não sei, eu acho que alguém queira marcar aí a palavra que fala sobre o porquê Sodoma foi destruída, um dos principais pecados, né? Judas 1:7 fala também, Jeremias 23:14 e outros textos bíblicos. Eu gravei poucos para a gente não ficar andando muito, mas eu quis ressaltar esse, que não é muito pregado. Um dos principais motivos da destruição de Sodoma foi a sua avareza, né? A não ajudar os necessitados. Amém, querido? Vamos orar, vamos abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. E quando você, se você for jantar agora, depois da live, ou tem gente que talvez está até jantando agora, a pastora está morrendo de fome aqui. Chegou do trabalho, não comeu nada, né? Não fiz, irmão. Vamos primeiro adorar a Deus. Tô brincando, não deu tempo. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, a hora que você for comer este alimento, independente do que seja, arroz com jiló, arroz com ovo, né? Eu lembrei do arroz com jiló, lembrei do meu pai e da minha mãe. Gosta de um arroz com jiló. Imaginei. Não importa o que seja, glorifica a Deus. Quando você entrar aí na sua casa, que às vezes é simplinha, né? Mas glorifique a Deus, porque você vai estar aquecido, esse cobertorzinho aí, esse edredom, né? Essa meinha aí, mesmo rasgadinha com furo no dedo, rasgadinha no calcanhar, mas tá com o pezinho quente, né? Tá alimentado, tá gostosinho. Em nome de Jesus, glorifique a Deus. E lembre-se que tem gente que não tem esse mesmo privilégio, que não está nessa mesma situação. E não importa o porquê. Não importa o estado. Se é pobre, se é desvalido, a gente tem que ajudar. Não importa por que chegou nesse estado. Né? Tem muita gente que quer saber o motivo do porquê para falar bem feito. Não importa por quê. Vamos ajudar, amém?